Boa tarde, bem-vindos à nossa live. Odeio filosofia. Vou voltar das minhas aulas de filosofia aqui, para quem gosta, como eu. Ui, já tá com a corujinha, que é o símbolo da sabedoria. Sejam bem-vindos à minha live House. É claro que não é House. House é fanpage. Esse House aí entra na minha live, pelo amor de Deus. Good afternoon. Sejam bem-vindos à nossa live. Vou falar sobre filosofia moderna, um resuminho, voltar às aulas, né? De filosofia, a política já passou, já foi punida no Instagram, que tinha que ser. Esperar um pouquinho. Gente, eu vou falar um pouco da filosofia moderna. Um pouquinho para vocês, da filosofia moderna. Do cachorro aqui. Vai pra lá, cachorro. Sai, cachorro. Esperar mais um pouquinho, E aí começa a falar. Tem um aviso aí, gente, quem é de Salvador, soteropolitanos, vai faltar água amanhã, hein? Salvador inteira. Oi. Salvador inteira vai faltar água. Esperar um pouquinho. Marco Mendonça, boa tarde, bem-vindo. Estou dizendo quem é de Salvador que se prepare, que amanhã vai faltar água em Salvador quase toda. Outro house. Nossa. São os impostores que entram, né? Porque não é possível que existam essa multiplicação de house, a não ser que eles sejam clone, eles se clonem. Nossa, eles não desistem. Impressionante. Quem é de Salvador, gente, se prepara que amanhã Salvador inteira, quase, praticamente vai faltar água. Vamos ficar sem água em Salvador. É o governo da Bahia trabalhando para você. Vamos dizer o contrário. Bom, gente, eu vou falar um pouco de filosofia moderna, né? Eu, como professora de filosofia, odeio filosofia. Oi, Everaldo, boa tarde, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Odeio filosofia. Bom, já passou a política, as eleições municipais, eu me ferrei porque não se pode se posicionar, me ferrei. Vou ter que abrir outro Instagram. Tenho esse, mas vou ter que abrir outro, que esse aqui tô punida de todas as formas. Mas não tem nada não, já tô acostumada. É Brasil, no Brasil é assim, você não pode falar nada. Pois é, boa tarde, sejam bem-vindos. Eu vou falar de filosofia moderna, um pouco de filosofia moderna, já que o presidente da República tirou a matéria de filosofia
sociologia da grade escolar. Nossa, como ele gosta de educar. O governador aqui também da Bahia tirou, não damos filosofia, não ensinamos filosofia. Então eu ensino nas mídias, eu dou aula nas mídias. Filosofia é um assunto extremamente interessante, viu? Não é uma coisa chata, não. E tem mais uma coisa. Quem é que não tem uma filosofia de vida? Não é? Todos nós temos. Todos nós temos uma filosofia de vida. Aurelina Barreto, boa tarde, seja bem-vinda à nossa live. Odeio filosofia. A live é Odeio Filosofia. Vou falar um pouco de filosofia moderna. Vou voltar das aulas de filosofia e sociologia. Falar um pouco também de história. Bom, estou tentando passar o que eu aprendi como professora, né? Eu gosto de passar informações que eu aprendi. Bom, sejam todos bem-vindos, eu vou começar a falar. Olha, a filosofia... Eu botei Odeio Filosofia porque as pessoas... Oi, Fortunato, tudo bem? Como é que você está? Boa tarde. As pessoas têm a mania de dizer assim, ai, filosofia chata, odeio filosofia. Então, eu coloco Odeio Filosofia, mas filosofia é maravilhoso. É a base de tudo, né? A verdade é que todos nós ainda vivemos no mito da caverna. O mito da caverna de Platão, depois eu falo isso. Estamos presos no mito da caverna. Se libertem, se libertem. Estamos ainda no mito da caverna. Bom, vamos lá. Vou falar um pouco de filosofia moderna para vocês. Tá bom? A filosofia moderna começa no século XV. E tem, quando tem início a Idade Moderna, por isso que eu falei, eu vou voltar das aulas de filosofia, sociologia, história, não é voltar à minhas origens, já que já acabou as eleições municipais, o oba-oba das eleições. Pois é. Então a filosofia moderna começa no século XV, quando tem início a Idade Moderna. Ela permanece até o século XVIII, com a chegada da Idade Contemporânea. Estamos. Vou botar a câmera aqui. Então, a filosofia moderna marca uma transição do pensamento medieval fundamentado na fé. Por isso que é bom. Filosofia é bom, gente, para vocês aprenderem. Filosofia é a base de tudo. De tudo é a filosofia, viu? Eu já falei sobre isso, mas vou falar depois, porque filosofia é a base de tudo, em outra live. Então ela marca a filosofia moderna, a transição do pensamento medieval, fundamentado na fé e nas relações entre o homem e Deus, para o pensamento antropocêntrico, marca da modernidade, que eleva a humanidade a novo status, como grande objeto de estudo. Qualquer dúvida, viu? Pergunta. O racionalismo e o empirismo, correntes do pensamento construídas no período, demonstram essa mudança.
Ambos visam dar respostas sobre a origem do conhecimento humano. O primeiro associado à razão humana e o segundo... Oi, Clarice Rios. Boa tarde, minha linda. E o segundo baseando-se na experiência. Isso é a filosofia moderna. Então, eu vou voltar das minhas aulas. Gostariam que vocês participassem, curtissem, comentassem, compartilhassem, para que meu conteúdo seja... Dê um like, seja reconhecido. Vamos lá? O contexto histórico da filosofia moderna. O final da Idade Média esteve calcada no conceito do teocentrismo. Deus no centro do mundo. Isso é o teocentrismo. Deus no centro do mundo. E no sistema feudal. E terminou com o advento da Idade Moderna. Essa fase reúne diversas descobertas científicas nos campos da astronomia, ciências naturais, matemática, física, etc. Por isso que a filosofia é a base de tudo. Por isso que eu amo a filosofia e coloco aí odeio filosofia. As pessoas têm que começar a gostar, entender que filosofia... Quebrem o estigma, viu? Nem todo professor de filosofia é maconheiro e vive viajando. Nós temos filósofos da idade agora contemporânea maravilhosos. Isso é um estigma. Isso são professores que não têm compromisso com o ensino, que fazem... Ô, Roberto, quem faz isso é quem não tem compromisso com o ensino. Eu tenho. Então, vamos lá. Então, assim, esse período esteve marcado pela revolução do pensamento filosófico e científico. Isso porque de lá... Oi, Neuza, boa tarde. Bem-vindos à minha live. A nossa live. Qualquer dúvida, perguntem. Odeio filosofia. Oi, Carlos. Assim, eu estou falando da Idade Moderna, viu? Da filosofia. A filosofia na Idade Moderna. Assim, esse período, como eu disse, esteve marcado pela revolução do pensamento filosófico e científico. Isso porque deixou de lado as explicações religiosas do medieval, e criou novos métodos de investigações científicas. Foi essa maneira que o poder da igreja foi enfraquecendo cada vez mais. Quando chegamos ao período da filosofia da Idade Moderna. Então, neste momento, o humanismo tem um papel centralizador, oferecendo uma posição mais ativa do ser humano na sociedade. Ou seja, como um ser pensante e com maior liberdade de escolha. Será que estamos voltando à Idade Média? Oh, meu Deus do céu, é o período feudal? Ou será que nunca saímos? Porque a filosofia moderna, que depois passou para a de hoje, contemporânea, a base foi essa. Foi que nós pudéssemos ser pensante e tivéssemos maior liberdade de escolha. Diversas transformações ocorreram no pensamento europeu da época, dos quais se destacam a passagem do feudalismo para o capitalismo, o surgimento da burguesia, a formação dos estados nacionais modernos, que é o que estamos, né? Oi, Josi, boa tarde. Bem-vindos, bem-vindas à nossa live. Filosofia da Idade Moderna. Então, a formação de estados modernos, nacionais, o absolutismo, o mercantilismo,
A Reforma Protestante. Oi, Soraya, bem-vinda. As grandes navegações, Mark Raymond, good afternoon. As grandes navegações, a invenção da imprensa, foi na filosofia da Idade Moderna, a descoberta do novo mundo, o início do movimento renascentista. As principais características da filosofia moderna estão pautadas nos seguintes conceitos. Vocês vão amar comigo a filosofia, bom. Antropocentrismo, que eu falei no início, e humanismo. Cientificismo, valorização da natureza, racionalismo, razão, empirismo, experiências, liberdade e idealismo, renascimento e iluminismo. Nossa, eu amo o iluminismo. Ou época, se... Vou falar isso depois, eu amo o iluminismo, outra aula eu vou falar, não vou parar de dar aula. Quem tem seus filhos aí, pré-adolescentes, tá? Bota para assistir minhas aulas. Bota para aprender que filosofia é a base de tudo. Então veio o renascimento e o iluminismo, a filosofia laica, quer dizer, não religiosa. Como o nosso país aqui, Brasil, é laico, não é um país que tem só uma religião, nós somos laicos. Os principais filósofos modernos são Michel de Montaigne, inspirado no epicurismo. Epicuro é maravilhoso, viu? Depois eu vou falar sobre ele. Estoicismo, humanismo e ceticismo. Montaigne foi um filósofo, escritor humanista inglês. Trabalhou com temas. Oi, Márcia, bem-vinda, querida. Bem-vindos, bem-vindas à nossa live. Então, ele trabalhou, Montaigne, com temas da essência humana, moral e política. Foi o criador do gênero textual, ensaio pessoal, quando publicou sua obra Ensaios, em 1580. Estou falando da filosofia moderna. Filosofia da Idade Moderna. Então teve também, estou falando de filósofo, Nicolau Maquiavel, considerado pai. Gente, Maquiavel era um gênio. Eu quero falar de Maquiavel porque esse termo pejorativo que nós usamos para ele, você é maquiavélico, no sentido de mal. Maquiavel não era mal. Nicolau Maquiavel nem merecia esse título, viu? Ele é considerado, gente, o pai do pensamento da política moderna. Maquiavel foi filósofo e político italiano no período do Renascimento. Ele introduziu princípios morais e éticos para a política. Ora, quem introduz princípios morais e éticos é maquiavélico? Claro que não. Não no termo que nós usamos, né? Maquiavélico, como uma coisa ruim, mal. Não, Maquiavel não era nada disso, viu? Foi ele que introduziu os princípios morais e éticos para a política. Ele é o pai, gente, do pensamento da política moderna. Separou a política da ética, teoria analisada em sua obra emblemática. O que deu, na verdade,
adjetivo a ele maquiavélico foi exatamente a obra dele emblemática, O Príncipe. Todo mundo conhece O Príncipe, de Maquiavel. É publicada póstumamente em 1532. Mas ele não era maquiavélico. Foi a obra, O Príncipe, que o tornou, o colocou nessa posição. O colocou não, colocaram nessa posição. Mas Maquiavel é maravilhoso, eu vou falar sobre ele. Maquiavel era maravilhoso, inteligentíssimo, pai da política moderna. Temos também, no período da Idade Moderna, da filosofia moderna, Jean Bodin, filósofo e jurista francês. Bodin contribuiu para a evolução do pensamento político moderno. Sua teoria do direito divino dos reis foi analisada em sua obra A República. Sérgio, seja bem-vindo, boa tarde. Bem-vindo à nossa live. Voltei a dar aula de filosofia, depois pela sociologia, história, o que pintar, o que me der vontade na hora. Já que tiraram, né, minha matéria da grade escolar, então dou aula aqui. Bom, segundo ele, Bodin, o poder político estava concentrado numa só figura, que representa a imagem de Deus na Terra, baseada, nos preceitos da monarquia. Temos também Francis Bacon, filósofo. Oi, Beth, seja bem-vinda à nossa live. Olha, Francis Bacon, filósofo e político britânico, Bacon colaborou com a criação de um novo método científico. Assim, é considerado um dos fundadores do método introdutivo da investigação científica, baseado nas observações dos fenômenos naturais. Tudo vem da filosofia. Vocês vão entender isso comigo. Assistam minhas aulas. Então, ele é um dos fundadores do método indutivo da investigação científica, que é baseado nas observações do quê? Dos fenômenos naturais. Além disso, ele apresentou também a teoria dos ídolos, ou em sua obra Novum, é assim que escreve, viu? Novum Organum. Oi, Neca Francisca, boa tarde. Que, segundo ele, alteravam... Oi, Nicinha. Te amo, beijo, minha irmã. Alterava o pensamento humano, bem como prejudicava o avanço da ciência. Estou falando aqui da filosofia da Idade Moderna. Estou citando alguns filósofos, já que eu já falei. Fiz um resumo bem pequeno sobre a filosofia da Idade Moderna. Temos também, que todos conhecem, por favor, Galilei, o pai da física e da ciência moderna. Viu que tudo veio da filosofia? Galileu foi um astrônomo, físico e matemático italiano. Gente, ele colaborou com diversas descobertas na sua época. Grande parte esteve baseado na teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico. A Terra gira em torno do Sol, era o que Copérnico dizia. E ele, Galileu, também se baseava nessa teoria. A Terra gira em torno do Sol, contrariando assim os dogmas expostos pela Igreja Católica. Ademais, minha irmã, eu estou bem, quer dizer, eu vou ficar bem. Eu
não tô vendo os lados, né? A visão periférica. Gente, eu vou fazer cirurgia, vou me afastar um tempão aí da, das mídias, né? Um tempão não, acho que não vai chegar um tempão, porque eu sei que eu vou ter a recuperação rápida. Então eu só enxergo na frente, eu tô sem visão periférica. Mas tudo tem solução, viu? Vai ter conserto. Graças a Deus a ciência evoluiu graças aos nossos filósofos. Ok? Então, Galileu Galilei foi criador do método matemático experimental, o qual está baseado na informação dos fenômenos naturais, né? Experimentações e valorização da matemática. Deus te abençoe também. Deus nos abençoe, a todos nós. Beijo. Temos René Descartes, que escreve Descartes. René Descartes. Mas muitos falam René Descartes. Filósofo, eu amo René Descartes. Eu amo todos os filósofos, pronto. René Descartes, filósofo e matemático francês. Descartes é reconhecido por uma das célebres frases. Eu amo essa frase. Penso, logo existo. Essa frase ficou marcada, né? Essa frase de Descartes. Penso, logo existo. Foi criador do pensamento cartesiano, sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna. René Descartes. Ele deu origem à filosofia moderna que eu estou falando. Esse tema foi analisado em sua obra O Discurso sobre o Método, que foi um tratado filosófico e matemático publicado em 1637. Eu amo, viu? O tratado filosófico. Quando puder, leiam. Temos, gente, Spinoza. Baruch Spinoza. Nossa, eu vou dizer que eu amo todos, por isso que eu não vou elogiar. Eu vou começar a falar deles, porque eu amo todos os filósofos que contribuíram para a humanidade. Tudo nasceu da filosofia. Infelizmente, hoje, a não ser os teólogos, os padres que estudam filosofia, mas os professores de filosofia, a maioria perdeu o rumo. Né? Perdeu o rumo. Eu não perdi, graças a Deus. Eu estou aqui dando aula de filosofia, puro e simplesmente. Porque filosofia é a base de tudo. Então, Spinoza é um filósofo holandês. Spinoza baseou suas teorias num racionalismo radical. Criticou e combateu as superstições religiosa, política e filosófica, que, segundo ele, estariam pautadas na imaginação. A partir disso, o filósofo acreditava, né, Spinoza, na racionalidade de Deus, transcendental e imanente, identificado com a natureza, o qual tudo isso for analisado na obra deles, Ética, de Spinoza, a obra Ética de Spinoza. Temos Blaise Pascal, filósofo matemático francês, contribuiu com estudos pautados em busca da verdade, refletidos na tragédia humana. Segundo ele, a razão não seria o fim ideal para provar a existência de Deus, uma vez que o ser humano é impotente. Oi, Doda!
Beijo, meu amor, saudade. Tô falando aqui, voltei a dar aula, tô falando de filosofia moderna. Então, o que é que Pascoal dizia? Segundo ele, não seria o fim ideal para provar a existência de Deus, uma vez que o humano, nós humanos, somos. Para que tem uma hora educada aqui. Só um minutinho, pronto. Nós humanos somos, né? O ser humano é impotente e está limitado às aparências. Em sua obra Pensamentos, Pascoal apresenta suas principais indagações acerca da existência de um Deus baseado no racionalismo. Cada filósofo tem sua contribuição para a humanidade. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes. Eu amo esse nome, Thomas. Se eu fosse nova e fosse ter um filho, eu colocaria esse nome. Não Thomas, né? Eu ia botar... Não sei se você ia botar Thomas. Thomas é... O pessoal diz que em português é Tomé, não sei. Mas eu acho lindo esse nome, viu, Thomas? Thomas Hobbes, filósofo e teórico político inglês. Hobbes buscou analisar as causas e propriedade das coisas, deixando de lado a metafísica. A metafísica, essência do ser. Metafísica, essência do ser. Baseado nos conceitos do materialismo, mecanicismo e empirismo, desenvolveu sua teoria. Nela, a realidade é explicada pelo corpo, matéria, e por seus movimentos. Boa tarde, Rodrigo. Bem-vindo à nossa live. E por seus movimentos, aliados à matemática. Sua obra mais emblemática é um tratado político denominado de Leviatã. Nossa, é muito emblemático. Foi, é e ainda continua sendo. O tratado político denominado Leviatã, que ele escreveu em 1651, mencionando a teoria do contrato social, quer dizer, existência de um ser soberano. Thomas Hobbes. Agora, John Locke, filosofia moderna. Filosofia, aliás, da Idade Moderna. O John Locke, filósofo inglês empirista, foi o precursor de muitas ideias liberais, criticando assim o absolutismo monárquico. Segundo ele, John Locke, o conhecimento era proveniente da experiência. Com isso, o pensamento humano estaria pautado nas ideias de sensações e reflexão, onde a mente seria uma tábua rasa, no momento do nascimento. Assim, as ideias são adquiridas ao longo da vida e a partir de nossas experiências. Esse é o pensamento de John Locke. David Hume, cada qual diz como quer. Nós somos brasileiros, falamos como queremos. Oi, José Lázaro, bem-vindo à nossa live. Estou falando da filosofia da Idade Moderna. Bom, David Hume, filósofo e diplomata escocês. Ele seguia a linha empirista e do ceticismo. Nossa, a câmera abriu aqui sem querer. Peraí, gente. Poxa, sai, câmera. Sai. Do ceticismo.
A câmera abriu aqui. Pois é. Criticou o racionalismo dogmático e o raciocínio indutivo, analisado em sua obra Investigação acerca do entendimento humano. Nessa obra, ele defende a ideia do desenvolvimento do conhecimento a partir da experiência sensível, donde as percepções estariam divididas em impressões associadas aos sentidos e ideias, apresentações mentais resultantes das impressões. Esse é o pensamento dele. Montesquieu. Quem nunca ouviu falar de Montesquieu? Quem já assistiu Os Mosquiteiros já deve ter falado. Montesquieu. Filósofo e jurista francês do Iluminismo. Eu amo o Iluminismo. Eu amo a época do Iluminismo. Queria ter vivido nessa época. Mas se eu tivesse vivido nessa época, eu teria sido queimada como bruxa. Eu vou falar sobre isso. Seja bem-vindo, Lorival, à nossa live, aula de filosofia. Estou falando de filosofia da Idade Moderna. Então, Montesquieu, filósofo e jurista francês do Iluminismo, foi um defensor da democracia e crítico do absolutismo. Oi, Santiago, boa tarde. Santiago Passeios. Boa tarde, bem-vindos à minha live, todos vocês. Eu estou falando, gente, da filosofia da Idade Moderna. Voltei a dar minhas aulas, assistam, curtam, comentem, dê um like. E se tiverem algum assunto que queiram que eu fale, filosófico, sociólogo, como vocês quiserem, histórico, bota aí o comentário que eu destrincho o assunto. Vamos lá, então Montesquieu, sua maior contribuição, ele era crítico do absolutismo, defensor da democracia, Montesquieu, e crítico do absolutismo e do catolicismo. Desculpa. E do catolicismo. Sua maior contribuição teórica foi a separação. Aí é que vem, viu? Olhe que tudo veio da filosofia. Olhem, porque vocês devem assistir minhas aulas. Olha só. Sua maior contribuição, Montesquieu, filósofo, teórico, foi a separação dos poderes estatais em 3 poderes: o poder executivo, legislativo e o poder judiciário. Viu que tudo veio da filosofia? Essa teoria foi formulada em sua obra O Espírito das Leis. Olha só, publicada em 1748. Segundo ele, essa caracterização protegeria as liberdades individuais, ao mesmo tempo que evitaria abusos de governantes. Nós vemos hoje que isso não está funcionando, mas essa é a minha crítica. Mas Montesquieu foi perfeito ao criar esse pensamento, os 3 poderes: poder executivo, legislativo e judiciário. E a ideia era perfeita, que era o quê? Criando esses 3 poderes, ele protegeria a liberdade individual, aí bicho, ao mesmo tempo que evitaria abuso dos governantes. Deveria ser exatamente assim. Voltaire. Vou falar agora de Voltaire. Voltaire, filósofo, poeta, dramaturgo, historiador francês, foi um dos mais importantes pensadores do Iluminismo.
Depois eu vou falar, a próxima live eu vou falar do iluminismo. Movimento baseado na razão. Defendeu a monarquia governada por um soberano esclarecido e a liberdade individual e do pensamento, ao mesmo tempo que criticou a intolerância religiosa e o clero. Voltaire. Segundo ele, a existência de Deus seria uma necessidade social e, portanto, se fosse possível confirmar sua existência, teríamos que inventá-lo. Chega a ser até, eu acho que Freud pegou muito desse pensamento de Voltaire, sobre Deus que eu estou falando, né? Sobre a existência de Deus. Agora vamos falar de Denis Diderot, filósofo, tem a enciclopédia, eu não sei se você já ouviu falar em Diderot. Ele era enciclopedista do iluminismo francês, filósofo, e ao lado de Jean Lambert, é muito falado, não sei quem estudou história, filosofia, é muito falado, né? Tanto Diderot como Lambert, porque ele organizou a enciclopédia. Eu tive enciclopédias, hoje com a tecnologia a gente vai, e as alergias a gente vai se livrando dos livros. Mas quem não sabe das enciclopédias, né? Então ele organizou a enciclopédia. Essa obra de 33 volumes reunia os conhecimentos de diversas áreas. Então assim nasceu a enciclopédia. Contou com a colaboração de diversos pensadores, tal qual Montesquieu, Voltaire e Rousseau. Essa publicação foi primordial para a expansão do pensamento moderno, burguês e dos ideais iluministas. Vou esperar vocês na próxima live que eu vou falar do iluminismo. Maravilhoso. Tá bom? Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, filósofo social e escritor suíço, uma das mais importantes figuras do movimento iluminista, que é o que eu mais amo, o movimento iluminista. Foi um defensor da liberdade e crítico do racionalismo. Na área da filosofia, Rousseau investigou temas acerca das instituições sociais e políticas. Afirmou a bondade do ser humano em um estado de natureza e o fator de corrupção originado pela sociedade, que é o que vivemos hoje. Não é? Pois é. Por isso que eu digo, gente, tudo foi investigado e nasceu da filosofia. Então assistam minhas lives agora e minhas aulas de filosofia. Suas obras mais destacadas o discurso sobre a origem e os fundamentos das desigualdades entre os homens. Maravilhosa essa obra. Discurso sobre a origem e os fundamentos das desigualdades entre os homens. Foi publicado em 1755. E Contrato Social, que foi publicado em 1762. Adam Smith, filósofo e economista escocês, foi o principal teórico do liberalismo econômico, criticando assim um sistema mercantilista. Por que vocês devem estudar filosofia? Para vocês entenderem quando os políticos falam de liberalismo, de modernismo, de mercantilismo, tecnicismo, porque tudo veio da filosofia. Então assistam minhas aulas.
Se quiser aula particular, é só me chamar pelo direct e a gente, tá tudo certo. Sociologia, história, filosofia, mas eu amo filosofia. Viu? Eu botei aí, eu odeio filosofia, mas amo. Então, Adam Smith foi o principal teórico do liberalismo econômico, criticando assim o sistema do mercantilismo. Sua obra mais emblemática é O Ensaio sobre a Riqueza das Nações. Ensaio sobre a Riqueza das Nações. Aqui ele defende uma economia baseada na lei da oferta e da procura, o que resultaria na autorregulação do mercado e, consequentemente, supriria as necessidades sociais. Hoje temos muitos liberalistas aí, não é? Immanuel Kant, Immanuel, não é I, com I, Immanuel Kant, filósofo alemão com influência iluminista. Kant buscou explicar os tipos de juízos e conhecimentos, desenvolvendo um exame crítico da razão. Em sua obra Crítica da Razão Pura, que ele publicou em 1781, ele apresenta duas formas que levam ao conhecimento. Isso aqui, meus amores. Pronto. Desculpem, em sua obra Crítica da Razão Pura, ele apresenta duas formas que levam ao conhecimento, e o conhecimento empírico, a posteriori, e o conhecimento puro, a priori. Além dessa obra, merecem destaques a fundamentação da metafísica dos costumes, publicada em 1785, e esse é o tudo de Kant, né? Crítica da Razão Prática e, mais ainda, Crítica da Razão Pura. Eu dei muito na faculdade Crítica da Razão Pura. Não... É meio complicado, viu, gente? Kant, esse livro de Kant, essa obra, é meio complicada, mas eu gostei muito de algumas partes da obra de Immanuel Kant. Em resumo, a filosofia kantiana buscou criar uma ética cujos princípios não se baseassem na religião, e sim em um conhecimento fundamentado na sensibilidade e no entendimento, o qual eu concordo. Terminei aqui minha aula sobre por hoje, voltarei, porque eu vou ficar afastado um tempo, como eu falei na live. Assistam a live que vocês vão saber por quê. Então vou tentar todo dia dar aulas para vocês assistirem, não é? E hoje eu falei aqui, meus queridos, vou chamar meus queridos, não gostam, não devem, mas eu chamo, viu? Eu falei agora, hoje da filosofia moderna, fiz um resumo e falei dois filósofos, né, que contribuíram para a filosofia moderna. E eu vou amanhã falar do iluminismo. Vocês viram que quando eu falei de muitos filósofos aí, quase todos vieram do iluminismo. Eu espero que vocês tenham gostado da minha... Eu espero que vocês tenham gostado da minha aula. E amanhã eu volto. Eu não sei se eu vou falar do iluminismo. Vai ser surpresa. Odeio filosofia. Vai ser surpresa. Mas, gente, tudo veio da filosofia.
E pode ter certeza que eu tenho um compromisso muito sério com... Eu tenho muito compromisso, né? Eu tenho muita ética quando eu dou aula de filosofia. Eu faço críticas às vezes assim, porque nós temos relações do pensamento filosófico com o que estamos vivendo agora na idade contemporânea. Mas eu não estou aqui pregando ideologia política. Eu estou dando aula de filosofia. Tá bom? Eu espero vocês na próxima. Por favor, dê um like, curtam, comentem. Ó, dá um like para que meu conteúdo. Porque assim as mídias conhecem. Só quando as mídias é curtida, não comentada, mas sim curtida. Quando dão like, curta e tal, é que as mídias reconhecem o conteúdo. E eu sei que meu conteúdo é bom, porque eu estudei muito e continuo estudando. E estou passando para vocês o que eu aprendi, o meu conhecimento. Tá bom? É isso aí. Agradeço a presença de todos vocês. A filosofia é a base de tudo. Filos, Sofia, quer dizer amor à sabedoria. E o símbolo eu estou vestida hoje, que é a coruja. A corujinha, a coruja é o símbolo da sabedoria. A coruja é o símbolo da filosofia, que é amor à sabedoria. Eu agradeço a presença de todos vocês. Nossa, você está entrando, mas eu já estou terminando minha aula. Assistam, dêem um like, curtam, comentem, peçam assuntos, peçam filósofos, peçam algum assunto histórico que seja, peçam um assunto sociológico, filológico, como vocês quiserem, né? Antropológico, antropologia filosófica, viu? Porque eu sou professora de filosofia, mas posso dar história, sociologia, antropologia, filosófica. Então, o que vocês quiserem, eu estarei à disposição para falar para vocês. Tá bom? Fiquem na paz, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos nós. Ok? Eu agradeço a presença de todos vocês e que Deus abençoe nossa nação. Tá bom, gente? Beijo no coração de cada um de vocês. Brigadu! Até amanhã. Farei o possível para ficar dando aula rápido até antes de eu fazer minha cirurgia. Para poder ficar os conteúdos aí para vocês aprenderem tudo que eu puder passar sobre filosofia. Opa, chuva de coração. Beijo no coração. Beijo no coração. Tchau, gente. Tchau, tchau. Shalom.